pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para a gente estar estudando um pouquinho as temáticas que nós estamos vendo no decorrer do ano, e hoje a gente vai estar revendo o conteúdo que a gente começou na aula anterior, sabendo que sempre a gente coloca as explicações do portal Poliedro para que vocês tenham uma visão diferente do que a professora, no caso eu, explico para vocês. A gente ter duas áreas, duas informações diferentes, mas que tenham o mesmo objetivo de tirar todas as dúvidas que existem em vocês sobre o conteúdo. Então, vamos em frente, preste atenção na explicação, vai acompanhando no livro, anota as dúvidas que houver e estou à disposição de vocês. Mas a aula vai ser bem bacana, vocês vão ver que vai ficar mais fácil quando a gente cruza as informações que a gente adquiriu na aula anterior com as que a gente vai ter no dia de hoje. Tá ok? Vamos lá. A temática de hoje é justamente as tensões sociais ocorridas na Europa. Na aula anterior, nós já começamos a observar esse conteúdo com a explicação do portal Poliedro. E hoje nós vamos retomar essa temática justamente para tentar minimizar as dúvidas e esclarecer algumas situações que ficaram nas aulas anteriores. Quando a gente fala nessas tensões, são justamente movimentos separatistas que aconteceram nesse território. Mas para a gente começar a entender esses movimentos separatistas, precisamos primeiro dar uma analisada no mapa do continente europeu. Então, nessa imagem a gente pode observar o mapa dividido nos seus continentes. Aqui a gente observa que esse território da Europa, que nós já estudamos nas aulas anteriores, nós podemos observar que é um continente que apresenta muitos recortes. Com isso, vem trazer particularidades para essa região. A Europa, ela é dividida em 50 países. Mesmo sendo um continente relativamente pequeno e tendo uma população com um número mediano, nós podemos observar que a Europa é um dos continentes mais recortados do mundo. Com isso, nós começamos a entender que a razão desses recortes vai refletir um pouco sobre como se formaram as fronteiras dos países que integram a Europa. Então, sempre quando a gente estuda a Europa, a gente fala que é um continente que apresenta uma extensão territorial muito pequena. Com isso, os seus países também vão apresentar esse número muito pequeno de terras. Então, os países europeus possuem uma extensão territorial muito pequena, que isso se deu justamente por conta da organização do território no período dos governos absolutistas, ou aqueles governos imperiais, que eram quando eles eram formados basicamente por reinos e impérios. Então, o resultado do que a gente vê hoje é justamente por conta do que aconteceu no passado. Então, para que a gente entenda por que acontece esses movimentos de separatismo, esses movimentos que buscam dividir as terras que já são tão pequenas,
no território europeu, a gente primeiro precisa entender o que a palavra separatismo nos diz no dicionário. Então, aqui traz justamente para vocês o que é o separatismo. É a tendência dos habitantes de um território ou região a separar-se do estado de que fazem parte para constituir estado independente. Então, quando a gente fala no separatismo ou nesses movimentos separatistas que aconteceram na Europa, a gente tem que entender que é um importante processo para a formação dos países europeus. Então, para que isso acontecesse, foi necessário que houvesse a fragmentação dos antigos impérios. Então, aquelas fronteiras políticas eram definidas conforme a capacidade que o império tinha de manter seus domínios. Então, por isso, a gente diz que os atuais países europeus são resultados de uma longa história de disputas entre feudos, reinos e impérios. Esses movimentos separatistas, eles não ocorreram apenas no passado, não, quando existiam os impérios e os reinos, não. Ainda hoje existem grupos que não se reconhecem como membros de um Estado. Então, por isso, eles começam a reivindicar a separação do seu território com o objetivo de formar outros países, ou um novo país. Então, conflitos dessa natureza são chamados de movimentos separatistas. Aqui nesse slide, vocês podem observar que há na Europa, aqui, a parte ocidental em pedaços. Ele sai mostrando que algumas regiões, né, que a gente sempre escuta falar da Catalunha, que são justamente áreas que buscam a sua independência. Eles estão associados a uns estados, mas por conta da forma como é regido aquele determinado estado, por conta de sua cultura, religião ou uma tradição que eles têm, eles buscam justamente se separar, ter essa fragmentação para que haja uma unidade na forma que eles utilizam para sobreviver. Então, esses movimentos separatistas, eles acontecem desde muito tempo e perduram até os dias atuais. Então, nós precisamos saber que algumas áreas que eu vou mostrar para vocês já já, elas foram justamente uma forma de estar lutando para que haja essa divisão e que muitas vezes essa luta, esse conflito, essas guerras acabam tendo muitas mortes e até áreas que foram extintas e que não tiveram mais direito de lutar por essa independência. Aqui nessa imagem, a gente começa a observar um exemplo de separatismo que foi a antiga Iugoslávia, que ela era um território único, unificado, e que eles passaram a buscar justamente a extinção da Iugoslávia e passar a ter, né, outros territórios independentes. Então, aqui a gente pode observar a Eslovênia, a Croácia, a Bósnia e Herzegovina, Sérvia, Montenegro e a Macedônia. Todos esses aqui, eles formavam um único território, que era chamado de Iugoslávia. Então, com esse movimento separatista, a Iugoslávia hoje, ela não existe mais. Ela passou a ser dividida e cada estado desse, ele passou a ter a sua independência. E ainda hoje existem outros grupos que gostariam de se separar. Só que são movimentos que buscam justamente um tempo em que o governo ele reconhece e declara essa independência.
Mas a Iugoslávia é apenas um dos muitos exemplos que a gente tem de movimentos separatistas. Quando se fala em Iugoslávia, nesse período de movimento separatista, a gente não pode deixar de falar nesse importante governante aqui, que ele era chamado de Tito, que ao longo do seu governo ele conseguiu manter a unidade nacional por meio de 3 estratégias. Ele utilizava a autonomia para cada região, para que eles pudessem cuidar das questões educacionais e religiosas. Ele buscava também a união da população em torno de um ideal socialismo. E a terceira estratégia era governo em regime de ditadura, que perseguia e punia quem não seguisse as suas regras. Então, quando Tito ele colocava em prática essas estratégias, a população ela buscava diminuir justamente os conflitos, porque além de usar a habilidade que ele tinha de governar, Tito também utilizava a força para manter a união da Iugoslávia. Mas nesse tempo, nesse período, né, muitos outros conflitos aconteceram. E após a morte de Tito, que aconteceu em 1980, começou a Guerra de Bósnia, que foi uma das mais violentas formas de conflitos separatistas que aconteceu na Europa. Essa guerra, ela teve como resultado cerca de 200.000 mortes e transformou mais de 2 milhões de indivíduos em refugiados. Então, foi uma guerra, né? Um conflito separatista, um movimento separatista que deixou marcas profundas na história da Iugoslávia, como sendo um movimento que buscava justamente a independência desses países que a gente falou na imagem anterior. Um outro exemplo que a gente tem de movimento separatista, que eu falei logo a princípio, é justamente essa região da Catalunha, né? Aí já em uma outra área, que é na Espanha, que é justamente a região do leste espanhol, que desde o século XVI que ela vem buscando a sua autonomia com o governo central. Só que essa região, ela não é independente porque a Espanha, ela não quer perder território. Então, é nítido que grande parte da população catalã busca por autonomia e que, ao mesmo tempo, o governo de Madrid não tem disposição para negociar essa independência, já que isso significa para a Espanha a perca de parte do seu território e de suas riquezas. Então, por isso que muitas áreas, desde muito tempo, lutam pela sua independência e os governos, eles não reconhecem essa separação. Essa área, quando se perde do espaço, né, do espaço governamental, é uma perca grande tanto de riquezas como de território. Então, a Catalunha, que até hoje a gente ouve nos noticiários, ele não tem ainda o reconhecimento que é um país independente. Um outro exemplo de área que busca a sua independência, que busca a sua separação, é o País Basco, que está localizado no norte da Espanha. E essa porção está situada em uma região autônoma da Espanha. Então, essa região reconhecida como País Basco
busca justamente essa independência, igual os exemplos que eu citei para vocês antes, que também está no livro de vocês. Então, os bascos são considerados povos descendentes dos primeiros habitantes da Europa. Então, eles buscavam justamente essa independência porque eles eram povos mais antigos do que outros que estão ao seu redor e que já se tornaram independentes. Então, muitos conflitos, muitos movimentos aconteceram nessa região. E entre os principais movimentos que lutam pela independência do País Basco está a Pátria Basca e a Liberdade ETA. Esse movimento aqui, que tem como nomenclatura, né, essa sigla ETA, que é uma sigla no idioma basco, ele surgiu na década de 50 com o objetivo de lutar pela manutenção da liberdade, da identidade, da autonomia do povo basco em relação à Espanha, que é o local onde ele está localizado. Esse local se concentra a maior parte do seu território. Então, na época, o movimento se justificava, pois o país era governado por Francisco Franco, que esse cidadão, esse governo, negou a autonomia às regiões durante sua ditadura. Então, mesmo com esse processo de negar a autonomia, a democratização ela começou a perder a influência. Então, podemos ver, observar, entender que esses movimentos separatistas, eles aconteceram em várias partes do mundo, não só na Europa, como a gente pode observar, e vamos ver também em outros conteúdos, que esse separatismo, ele vem justamente sendo motivos de tantos conflitos, porque o regime de governo das regiões eram os regimes ditatoriais. As formas em que a religião era empregada era diferente da cultura dos povos. Então, a população ela buscava e busca justamente essa autonomia, essa liberdade para eles poderem se manifestar, para eles poderem sobreviver, para eles poderem colocar em prática aquilo que foi passado por seus antepassados. Então, o separatismo, ele acontece em várias áreas, em vários locais, e já se tem muitas organizações que vão justamente lutar pela independência das regiões, como é o caso que a gente está citando agora desse movimento chamado ETA, tá certo? Então, na próxima aula, a gente continua com a temática a nova temática do capítulo que a gente está estudando, que é o capítulo 18, né? Que a gente continua com o terrorismo na Europa, que é um assunto muito atual e que a gente vai observar que ele não iniciou agora, mas que ele vem de outros tempos até tomar o formato que a gente vê nos dias atuais. Qualquer dúvida, vocês anotam, podem me procurar nos grupos de WhatsApp ou no privado, que a gente está aqui para esclarecer o conteúdo e tirar todas as dúvidas que existirem. Até mais!